debate que vai acontecer em seguida. Bom dia a todos e a todas, bom dia às pessoas que compõem a Escola de Contas Públicas, que está veiculando esse evento. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Tribunal de Contas do Estado, ao convite que foi formulado, na pessoa do doutor Disseu Rodolfo, seu presidente, e também colocar que participar de uma mesa dessa além de uma responsabilidade imensa, porque eu me vejo no papel do lado mais da reflexão e da produção do conhecimento científico, tá? Então, acho que eu estou carregando nos ombros uma responsabilidade grande, então peço até desculpas de início para que, se algumas questões não forem em concordância com a maioria, que esse é meu papel aqui. Aliás, o exercício da análise crítica é um dos principais exercícios de quem trabalha nas universidades como formadora de recursos humanos, como produtora de conhecimento e difusora do conhecimento. Então, é esse papel que eu estou assumindo e que eu venho falar aqui em nome de todos os colegas e professores das diferentes instituições públicas e privadas no estado de Pernambuco, que têm se debruçado sobre a questão, sobre a reflexão do seguimento desta pandemia pela Covid-19. E gostaria de dizer que também parabenizar todas as pessoas que me antecederam e saudar o secretário de Educação, o professor Fred Amâncio, o colega secretário de Saúde, meu colega André Longo, o professor Mozar Neves, que já foi reitor da nossa Universidade Federal de Pernambuco, e a doutora Maria Almiron, não só pela qualificação que essas pessoas trazem, inclusive com capital enorme de conhecimento, mas como pelas brilhantes exposições que fizeram. E eu acho que, assim, essa iniciativa de uma audiência pública, ela tem que ser parabenizada, não é? Eu acho que é muito importante esse papel do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu gostaria, obviamente, que minha apresentação, ela está toda permeada de milhões de questões que já foram apresentadas. Aqui, durante a apresentação de todos, eu fui modificando, inclusive, qual seria o meu roteiro, para não ser tão redundante. Mas a primeira questão que eu queria demarcar é a questão da escolha política, porque se fala muito de decisões políticas, de que se utiliza politicamente, de que o Brasil politizou a questão da pandemia. Eu acho que sim, o Brasil fez uma escolha política de negar a importância e a gravidade desta pandemia, uma vez que é constitucional, que é responsabilidade intransferível da Presidência da República coordenar ações e políticas emergenciais para controlar crises humanitárias nacionais e reduzir seus impactos evitáveis. E diante da pandemia da Covid-19, desde o seu anúncio em fevereiro, que nós já sabíamos que íamos ser afetados por essa pandemia, porque era inevitável, o mundo todo estava assistindo o caminho do vírus, e o caminho do vírus é o caminho das pessoas. Esse vírus, embora ele tenha uma origem animal, mas ele só se transmitiu nesta forma, SARS-CoV-2, pela interação entre pessoas. Então, era necessário seguir o caminho das pessoas e observar que nenhum país estaria, digamos assim, protegido se medidas muito radicais não fossem adotadas. Então, houve uma escolha diante da pandemia que caberia ao governo federal apresentar um plano para a sociedade, um plano nacional de enfrentamento. Esta realidade não aconteceu. Nós já estamos entrando no 5º mês dessa pandemia no Brasil, e até agora nós não temos nenhum plano nacional de enfrentamento em escala nacional. E esse marco é importante porque ele marca exatamente a dificuldade que estados e municípios e os cidadãos brasileiros estão vivendo para
conviver com essa pandemia ou para minimizar o efeito dessa pandemia, no que pese os grandes esforços. A gente viu aqui o esforço do governo do Estado. Nós estamos discutindo hoje a questão da educação, mas André traz todos os componentes de enfrentamento na perspectiva da saúde como catalisador deste enfrentamento, está entendendo? Então, a despeito de tudo isso, da adesão de municípios, da adesão das autoridades sanitárias, nós temos muitas dificuldades. E nós não temos um cenário, nem um panorama que nos coloque em uma situação de tranquilidade. Só para que a gente tenha uma ideia de como esse movimento da carga de doença e da carga de morte acontece no mundo, nós já temos hoje mais de 7 milhões de casos, né, acumulados, e não é por acaso que os 4 países que lideram a carga de morte no mundo, que tem mais de 50% das mortes do mundo, que são os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido e o México, eles não têm nada em comum, praticamente. Eles têm condições socioeconômicas completamente diferentes, eles têm políticas de enfrentamento completamente diferentes, de enfrentamento sanitário, de uma maneira geral. Mas o que homogeneiza esses países é exatamente a decisão política do negacionismo, ou seja, é não acompanhar as evidências científicas para propor medidas de enfrentamento. E, como foi bem apresentado por Maria, pela doutora Maria, entre os países que lideram a carga de doença, do adoecimento coletivo, dos 5 países que lideram, também os Estados Unidos e o Brasil estão no top do ranking, e os demais países que lideram casos são Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, por acaso, todos pertencem ao BRICS. Então, nós temos os Estados Unidos como a grande, na pole position dessa situação de adoecimento e de morte, o Brasil como vice-líder de adoecimento e de morte, e na carga de adoecimento, os outros países todos são países populosos e são países integrantes do BRICS. Então, assim, claro que nós temos que nos debruçar sobre esse cenário de uma forma bastante realista, tá? Porque a doutora Maria mostrou muito bem como é que acontece, o que é que os números expressam sobre a questão da ocorrência de novos casos, tá certo? Demonstrando claramente a atividade da transmissão viral, né? Poucos países, ou os países que enfrentaram de forma adequada, e eu acho que nenhuma medida foi precoce em nenhum lugar do mundo, pelo contrário, a gente teve medidas retardadas. Então, por mais que a gente diga, nós bloqueamos precocemente, nós fizemos uma política de isolamento social precoce, não. Nós fizemos uma política de isolamento social adequada. Agora, em função da nossa extrema desigualdade social, extremo fosso entre os diferentes segmentos da população, de um país que não é um país protetor, não foi um país que chegou imediatamente com medidas de segurança social, medidas de segurança alimentar para a população, para a proteção dessa população. Nós demoramos meses para vermos um projeto dentro do Congresso Nacional da instituição de um auxílio emergencial, que ainda a população está recebendo para enfrentar essa epidemia, e nós temos isso sim, um prolongamento muito grande de medidas de contingência, de medidas de restrições populacionais, porque nenhuma das medidas que a gente tomou, por conta desta necessidade de uma parcela significativa da população precisar se mobilizar para ter o pão nosso de cada dia, isso fez com que a rota de disseminação do vírus fosse bastante intensa, fosse periferizada, fosse interiorizada e que tivesse como resultado a necessidade de passarmos tanto tempo em confinamento, porque uma boa parte da população brasileira, na maioria dos estados, nós estamos há 5 meses com medidas de restrição de mobilização. Por quê? Porque nós não temos índices confiáveis de redução da disseminação do vírus.
Nós temos uma carga de morte extremamente elevada no Brasil, ainda hoje. Mesmo com patamares estáveis, nossos patamares são catastróficos. Nós estabilizamos uma carga de morte altíssima. A estabilidade do número de casos também não nos deixa confortável de dizer, nós controlamos a epidemia. Eu sugiro até que as pessoas de Pernambuco escutem o áudio de Aldo Vilela, um grande comunicador da nossa região, comunicador de rádio e de TV, mas no programa da CNN, ele faz um apelo dramático à população do Estado, pela perda do pai dele. Ele que diz, eu que digo todos os dias, que divulgo todos os dias informações de proteção, de prevenção e de promoção da saúde nos meus programas, não consegui fazer nada pelo meu pai. E eu perdi uma referência na minha vida. Então, assim, essa perda, a despeito da singularidade dela, ela vem se refletindo em muitas famílias, em quase 7 mil famílias no nosso estado até agora. Então, eu vou projetar aqui só os tópicos para acompanhar, porque senão eu levo o meu tempo indiscutível. Vou ver se eu consigo. Acho que, Arthur, eu preciso de sua ajuda. Como é que eu vou compartilhar minha tela? Bom, tudo bem, não tem problema. Eu não compartilho minha tela. Eu acho que vai dar mais problema para mim, mais dificuldade do que se nós seguirmos. Eu só quero seguir um roteiro para não me perder na apresentação, a despeito da remodelação. Então, o primeiro cenário que a gente tem que observar, que é o cenário epidemiológico, que já foi exaustivamente colocado por André Longo e por Maria, que é cotejando com o princípio da segurança sanitária, eu gostaria só de ressaltar algumas questões. Primeiro, que a situação de Pernambuco já acumula quase 100 mil casos de Covid, desde março até agora o momento. E que nós, diariamente, assistimos à morte de 1 a 2 pessoas por hora no nosso estado. Os dados mais recentes. Eu não estou falando do pico da epidemia no mês de maio, mas nós estamos ainda assistindo uma carga de morte extremamente elevada. Ou seja, a cada hora, uma família nesse estado enterra uma pessoa, em alguns momentos até 2 pessoas. Tá certo? A taxa de mortalidade do nosso estado, só para a gente cotejar com outras realidades, é 2 vezes maior do que a do Brasil. Tá certo? Então, nós temos uma mortalidade 2 vezes superior no estado de Pernambuco a observada no Brasil. E esta taxa, ela é maior do que países que foram epicentro da epidemia, no momentos precoces da pandemia, como França, Suécia e Itália. Nós temos Pernambuco apenas, tem uma taxa de mortalidade maior do que as que foram observadas na França, na Suécia e na Itália. O Recife é tem a segunda maior taxa de mortalidade do país, entre as capitais, que é de 129 óbitos para cada 100 mil habitantes. Isso significa que é 1,3 óbitos para cada 1.000 pessoas de habitantes do estado por uma única doença, que é a Covid. E se a gente comparar essa taxa de mortalidade, que mede risco, veja, isso é risco de morrer, tá certo? O risco de morrer de Covid na cidade do Recife é 60% maior do que o risco de morrer por Covid na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem 7 vezes mais habitantes do que nós, tá certo? E que no Brasil, a nossa proporção de casos, a taxa de mortalidade do Brasil é de 45%. Eu já mostrei, a nossa é 2 vezes maior do que ela. Nós temos outra questão do cenário epidemiológico, não podemos fazer uma leitura diferente, tá? Porque os dados, eles são muito frios. Quando ele mostra uma queda, a gente fica muito feliz, eu fico extremamente contente, e do ponto de vista individual, eu fico até saudando, festejando que a gente tenha, que é isso que a gente busca, né? Reduzir os danos,
evitar mortes evitáveis. Essa é a preocupação da discussão, inclusive, do retorno às aulas, do retorno presencial às escolas. Nós temos uma velocidade de ocorrência de casos, neste momento, preocupante, como a André já colocou, que é a interiorização dos casos. Nós assistimos uma disseminação do vírus muito rápida para o interior do estado e algumas regiões estão em situações críticas. Qual é a repercussão dessa interiorização? A repercussão desta interiorização se dá justamente na mais precária condição de assistência à saúde, quer sejam nos níveis mais elementares, até nos níveis secundário, terciário e quaternário. Por quê? Porque nós não temos uma rede de distribuição de serviços de saúde, a exemplo da educação, das escolas de qualidade, digamos assim, das que têm selo maior de qualidade, e homogênea no nosso estado. Nosso estado tem uma distribuição extremamente heterogênea de bens e serviços públicos e privados. E quem está mais penalizado são as cidades que estão mais distantes da capital. Ora, o parâmetro de segurança da Organização Mundial de Saúde, para que nós possamos discutir a questão do retorno às aulas, é que nós pudéssemos ter um percentual de infecção de casos novos inferior a 5% da população. Tudo bem, até aí está ótimo. Mas como é que a gente mede esta taxa de infecção da população? Por uma coisa muito simples e muito complexa também, mas escassa no nosso estado e no país, em alguns mais do que outros. Nós precisamos testar em massa a população. Não tem como fazer estimativa de infecção populacional sem teste em massa, e mais, sem que se faça o rastreamento dos contatos das pessoas infectadas. Nós não adotamos essa política no Brasil desde o início. Nós tivemos muitas dificuldades de insumos, é uma questão, um contraponto que os governadores e os prefeitos colocam na hora de discutir esse problema. Tivemos, porque o país não se preparou. Por isso que quando se diz que o Brasil fez o Brasil se preparou antecipadamente, em fevereiro o ministro tal já tinha feito o treinamento. Não. Não se preparou. Nós esperamos que a epidemia vitimasse muitas pessoas no nosso país, começasse a se alastrar para a periferia, que era inevitável, porque não precisa ser um grande preditor para saber que um país com desigualdades sociais que nós temos, com a densidade demográfica diferente que nós temos, e com um sistema de saúde que foi extremamente desfinanciado, que é o SUS, que, mesmo assim, tem sido ainda o nosso escudo no enfrentamento dessa pandemia. Nossos dados seriam muito mais alarmantes. Provavelmente, nós já liderávamos as estatísticas de casos e de morte. Eu não tenho a menor dúvida que nós já teríamos ultrapassado o outro negacionista, que é o presidente dos Estados Unidos, se não tivéssemos o SUS. Porque lá uma das questões é exatamente não ter um sistema público e universal de saúde. Então, esse sistema é quem tem mitigado, quem tem reduzido, quem tem diminuído, quem tem conseguido interromper algumas questões de sofrimento coletivo. Mas nós também tivemos como erro do nosso enfrentamento, ou seja, a ausência e negar a importância dessa pandemia, que foi nos próprios sistemas de saúde, nós não nos utilizarmos dos instrumentos do SUS corretamente. Nós negligenciamos a atenção primária de saúde. Nós colocamos a atenção primária de saúde para teleatendimento. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo desde o início. Nós não valorizamos o que está escrito na nossa Constituição Federal, que o enfrentamento da saúde ele tem que ter como base a vigilância em saúde, que é o conceito que regula toda a organização do sistema de saúde. Nós concentramos os esforços para tratarmos casos graves
e casos que demandassem assistência especializada. Eu não estou dizendo que é errado. É um braço importante do enfrentamento da epidemia. Não foi erro, não. Nós só negligenciamos uma parcela, uma parte do sistema, que poderia também ter contribuído muito para que nós reduzíssemos o sofrimento e o prolongamento que nós ainda assistimos no Brasil. Então, eu acho que a gente não tem hoje uma condição do ponto de vista do cenário epidemiológico, eu acho que eu já parto um pouco para colocar a questão de qual é a nossa posição, em consonância com outros pesquisadores do Estado, particularmente um grupo liderado pelo Gauss, que é um estatístico que trabalha com estatísticas vitais há muitos anos, já trabalhou com enfrentamento de várias epidemias, com modelos muito simples, tá, de tentar avaliar essa tendência, de que a nossa posição é que, diante deste cenário, nós não temos como garantir o princípio da segurança sanitária. Além disso, para a reabertura das escolas, evidentemente que os dados que foram aqui apresentados pelo professor Fred Amanso, pelo professor André, pelo doutor André Longo e pela doutora Maria, foram extremamente robustos. Eu não teria, e o professor Mozart, desculpe, professor Mozart, mas acho que o senhor traz uma discussão da questão das escolas, todos vocês trouxeram a questão das escolas, e, inclusive, na brilhante abertura do doutor Liceu Rodolfo, que é a preocupação com os impactos que uma população escolar em formação estão sofrendo com essa angústia prolongada desta pandemia e com a ausência da interação desses alunos com toda a comunidade educacional. Vocês têm muito mais propriedade e acho que os elementos que trouxeram foram importantíssimos. Eu só vou colocar no segundo princípio, para o desafio das reaberturas, a adequação e o investimento dos protocolos sanitários, que, de certa forma, foram exaustivamente colocados aqui por todos vocês. Mas, assim, a construção, principalmente para o setor público, a construção de estações de limpeza, pia, sabão, papel toalha, álcool a 70 graus, etc, etc. Higienização de diferentes espaços coletivos, parques, quadras, brinquedos, salas de aula, sanitários, utensílios para produção e distribuição de alimentos, das merendas, tudo isso resulta em uma situação de necessidade de reformulação, inclusive, da força de trabalho da comunidade escolar. Provavelmente resultará, indiscutivelmente, no aumento da necessidade deste contingente. Além disso, lembrar que um item que é muito sensível, principalmente na educação escolar e na fundamental, que é a circulação de adultos na comunidade escolar, que isso nos protocolos sanitários é impossível. Adultos que vão levar as crianças, pais, mães responsáveis, babás, pessoas que não fazem parte diretamente da comunidade escolar, mas que na rotina das nossas escolas, elas são pessoas essenciais e até fundamentais na mobilização das crianças. Um outro ponto, o terceiro ponto que eu gostaria de levantar como um princípio fundamental para ser observado é a preservação da saúde da comunidade escolar. Eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que já foram levantados também por vocês, e principalmente pela doutora Maria, da OPAS, que, embora as crianças não sejam vulneráveis ao desenvolvimento de formas sintomáticas da doença, mas eles estão igualmente vulneráveis à infecção pela Covid. E não é pequeno dizer que 7% dos casos graves ocorridos no estado de Pernambuco foram em pessoas com menos de 19 anos. Aliás, com menos de 9 anos. 15% com menos de 19 anos, que é o grosso da nossa comunidade de estudantes. Então, assim, isso não é uma coisa a ser minimizada. Tá? Isso significa que
várias crianças, inclusive, concorreram para o obituário do nosso estado. Só que, quando a gente fala em comunidade escolar, a gente tem que encontrar todos os outros elos que foram colocados aqui. O aluno que está sentado numa banca escolar, ele não é só ele é ele, a família dele e as pessoas com quem ele circulou até chegar na escola. Hoje nós temos, e eu imputo a esta situação uma condição mais favorável no estado de Pernambuco, nós temos 30% da população em torno disso, fora da circulação de espaços públicos, que são os estudantes, acho que foi o professor Mozart que falou, foi o professor Fred Amâncio, que colocou, são quase 2 milhões de pessoas, nós temos 9 milhões de habitantes no estado, fora isso tem todas as outras questões, temos a questão da implicação dos transportes, a maioria dessas pessoas da comunidade escolar utiliza o transporte público ou o transporte escolar para fazer seu deslocamento. Essas crianças, principalmente, voltarão para o ambiente onde nós conseguimos, a duras penas, com informação local, porque não existe uma política também de comunicação nacional para alertar a população sobre as diferentes questões. Quem tem assumido isso são as mídias de diferentes, mídias oficiais, mídias convencionais e as mídias digitais, que vem massificando essa questão da comunicação, mas nós não temos uma campanha nacional, tá entendendo? Desde o início, para garantir a importância disso. Nós estamos mantendo os idosos ou as pessoas em comorbidade no espaço intradomiciliar, e eles sairão desse isolamento na hora que tivermos circulando 2 milhões de estudantes, de acompanhantes, de professores, de vigilantes, de segurança, de educadores físicos, das pessoas que estão no ambiente escolar. Então, eu acho que a gente tem um cenário, digamos assim, de físico, estrutural, extremamente preocupante, tá entendendo? Para a questão do retorno. Obviamente que eu não desconheço a importância da escola como um ambiente de socialização, inclusive um ambiente de redução de riscos, de redução de danos, do enfrentamento à violência, de outras questões, dos ambientes familiares não saudáveis, digamos assim, difíceis, também precarizados pela baixa condição de renda da maioria da nossa população, pelas nossas imensas desigualdades sociais, não. Mas, assim, um princípio que a gente não pode esquecer é o direito das crianças de brincar, interagir e serem cuidados. Como é que essas crianças vão brincar, interagir ou serem cuidados se os nossos protocolos, eles estão todos baseados no distanciamento físico, no não tocar, no não estar com o outro, no ocupar somente um lugar, não extrapolar o espaço, não correr, não brincar com os pares, não se misturar no parque, não frequentar laboratórios, ou seja, o retorno às aulas, a esse tipo de escola presencial agora, que é uma escola feita só de tarefas, no papel, sem diálogo, sem hipóteses, sem espaço para criação e imaginação. É essa a escola que a gente está, nesse momento, imaginando que a gente vai retornar. A balela do velho, do novo normal, que é um conceito extremamente inadequado, porque nós não tínhamos um normal saudável, nós tínhamos um normal extremamente precário, que foi agravado pela crise política e pela crise sanitária. Não foi a Covid que impôs as desigualdades, não foi o vírus que impôs a questão dos riscos a que essas crianças vêm sendo submetidas, crianças e adolescentes, diuturnamente nos seus ambientes inadequados, tá certo? De vida, de socialização. A Covid, eu acho que o vírus, ele coloca em xeque o nosso modelo de desenvolvimento econômico e social, e, sobretudo, ele coloca em xeque o que é que a gente chama de progresso. O que é que a gente chama de saudável? A educação é um processo. Foi muito bem colocado aqui. Acho que algumas pessoas que me antecederam colocaram isso. E ela não se faz só no ambiente das escolas. Eu acho que o desafio que a comunidade escolar, e nós também,
do terceiro grau, do nível superior, estamos enfrentando neste ano, são desafios jamais enfrentados. E não é por acaso que 91, alguma coisa por cento dos estudantes do mundo inteiro foram afetados por essa pandemia. Não somos só nós que fomos afetados. Nós fomos afetados mais desproporcionalmente. Nossos desafios são bem maiores. Mas, assim, a questão da educação, ela passa por uma discussão também do retorno, agora mais especificamente, colocando bem pontualmente, já que meu tempo esgotou, é que eu não concebo a discussão que eu tenho ouvido em paralelo, por ruídos, entre volta do privado versus volta da escola pública. Isso, para mim, é incompreensível. Tendo como base a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, né, de 96, que a educação ela é emancipadora, que a educação é um direito de todas as crianças e adolescentes, e que a emancipação tem que garantir o direito da equidade, da igualdade e da liberdade. Então, assim, a minha posição como epidemiologista e como uma pessoa que veio me debruçando sobre essas questões, embora entendendo todas as questões que estão subjacentes à escola não presencial, neste momento, é de não retorno às salas de aula. Obrigada. Meu telefone está mudo. Eu só estou dizendo que eu obedeci rigorosamente ao chat, a recomendação de que o meu tempo tinha esgotado, e muito obrigada. Mas eu acho que agora o doutor Disseu retornou. Bem, eu fui aqui rapidamente, mas eu queria agradecer a doutora Ana Brito, e a senhora, doutora, ficou a bandeira no polo antípoda, o que é muito importante para nós aprofundarmos essa nossa discussão, vendo todos os lados desse mosaico, o que vai propiciar uma discussão mais fecunda, uma discussão mais dentro do que queríamos, que é conseguirmos explicar, retirar as plicas dessa, por assim dizer, desse grande dilema que a sociedade brasileira vive, e Pernambuco não é diferente. Eu, então, vou passar... Eu quero até perguntar aqui ao pessoal do apoio se a gente passa imediatamente a abertura para as entidades. Doutora Ana, muito obrigado por suas colocações, por colocação de Luz e Dias, e dentro de suas convicções muito claras e de fácil compreensão. Eu passo, então, inicialmente, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undine, na pessoa do seu presidente, Natanael José da Silva. Eu queria primeiro saudar o presidente Natanael, já tive a oportunidade, a felicidade de participar de alguns encontros virtuais com os professores, capitaneados pelo professor Natanael, e nessas duas oportunidades eu tive a certeza de que os secretários de educação dos municípios pernambucanos são muito, muito dedicados ao que fazem. Com a palavra, o doutor Natanael Silva, as regras já foram colocadas, 3 minutos para a colocação, para que você, professor, possa fazer as suas observações, ou então fazer perguntas que serão respondidas em 2 minutos. Palavra de Vossa Excelência.
Bom dia a todos, bom dia a todas que estão conosco nessa audiência pública. Cordialmente gostaria de cumprimentar o conselheiro e presidente do TCE, doutor Diceu Rodolfo, e em seu nome externar nossos cumprimentos aos demais conselheiros do Tribunal de Contas aqui do nosso estado. Parabenizar o TCE pela relevante iniciativa de promover essa audiência pública, o que demonstra a sensibilidade desse importante órgão de controle com a educação pública do nosso estado. Saudar também os expositores dessa audiência, doutor Fred Amâncio, nosso secretário de Estado, doutor André Longo, secretário de Saúde também aqui de Pernambuco, doutor Mozart Neves, doutora Maria Almiron, e agora também, por último, a apresentação, parabenizar a doutora Ana Brito. Caro presidente, a Undime Pernambuco defende o direito subjetivo de todos à educação pública com equidade e com qualidade social. Todavia, nesse momento de pandemia, entendemos que a vida se sobrepõe a qualquer outro direito humano ou constitucional. A Undime, desde 18 de março, quando do decreto que suspendeu as aulas presenciais, o decreto do Estado, em frente à ampla, vem convergindo com uma frente ampla de ações com outros agentes do Estado, discutindo e construindo orientações e proposições para os dirigentes municipais de educação dos nossos municípios, suas equipes técnicas de secretaria e também gestores escolares e demais profissionais da educação. Nessa frente ampla de discussão que a Undime propôs, está o Ministério Público, o Tribunal de Contas já contribuiu nessas discussões, o próprio Tribunal de Contas, na pessoa do doutor Diceu, o Conselho Estadual de Educação, a UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a Secretaria de Estado de Educação, na pessoa do Dr. Fred, da professora Ana Selva, também do Conselho Estadual de Educação, as universidades, a Federal, Rural e a Universidade Federal de Pernambuco, a AMUP, o Fórum Estadual de Educação, dentre outros. Então, essa é uma frente ampla de construção de documentos referenciais que a Undime vem fazendo desde o momento da suspensão das aulas presenciais. Quando falamos das redes municipais, estamos falando de 184 municípios pernambucanos que devem ser vistos com todas as suas especificidades, as suas pluralidades e particularidades. Na sua maioria, os municípios, os dirigentes municipais vêm enfrentando uma série de dificuldades em razão da pandemia do Covid-19. Isso é um fato. Entendemos que é urgente e que seja revisitada a legislação educacional em nível nacional, para que possa atender à excepcionalidade desse momento grave da nossa história, de forma a garantir segurança jurídica aos gestores municipais e aos secretários de educação. Os municípios estão tendo queda escalonada na receita do Fundeb e a grande maioria dos municípios, que são os municípios de pequeno porte, tem no Fundeb a principal fonte de recurso para investimento em educação. Muitos com muita dificuldade de cumprir com a folha de pagamento mensalmente. Nesse cenário nos preocupa, enquanto entidade, o fato de garantir os protocolos sanitários apresentados pelas autoridades de saúde, uma vez que há a necessidade de maior investimento para essa causa. Destacamos aqui também, presidente, a ausência da liderança institucional do MEC em todo o processo de construção e de proposições aos municípios nesse cenário de pandemia, o que gera mais insegurança ainda aos municípios. Enquanto Estado, entendemos também que o momento é de fortalecimento do regime de colaboração, pois todos os insumos pensados para que sejam minimizados os impactos dessa pandemia devem chegar para todos os estudantes das redes, seja de Estado, seja de município. Entendemos também que a nível macro, há essa conjunção e colaboração entre Secretaria de Estado e Secretaria de Saúde, e que essa ação também ela possa reverberar nos municípios, e que haja nos municípios uma junção de forças entre secretarias de saúde e secretarias de educação nessa proposição de construção de um possível cenário de retorno às aulas presenciais. E assim, nobre presidente, caros
participantes dessa audiência pública. É dessa forma que a Undime Pernambuco tem se colocado à disposição da sociedade e tem construído e contribuído com as discussões em torno dessa temática. Nos colocamos à disposição enquanto entidade e agradecemos mais uma vez pelo convite. Professor Natanael, os meus sinceros encômios à atuação de Vossa Vossa Excelência já é o vício, né? É o cachimbo aqui da atuação da gente da Câmara no Tribunal de Contas, mas a participação e atuação do professor à frente da Undime, eu pude, como disse, testemunhar presencialmente a forma como Vossa Excelência transmite uma liderança que gera uma amálgama entre os profissionais da área de educação, e a gente vê naquele ambiente da Undime um comprometimento muito visceral e muito genuíno dos secretários de educação em prol de uma melhoria dos serviços que são ofertados à população e aos munícipes de uma forma geral. Eu passo, então, a palavra. Eu não sei se o nosso secretário, Fred Amâncio, está de saída, parece que tem um compromisso agora. Doutor André Longo também, parece que tem um compromisso. Vou continuar, porque eu seguiria a sequência ou daria a palavra para os senhores, se estiverem no horário, fazerem as colocações finais, embora eu saiba que Vossas Excelências vão deixar uma pessoa para responder as perguntas, né? Assim? Isso. Presidente, da minha parte, eu posso ficar ainda um pouco mais, já é meio-dia, eu posso ficar até umas 12h15, tá? E já tem uma pessoa que já está em contato com a equipe do Tribunal de Contas, né, que é o meu secretário executivo, João Charamba, que vai continuar acompanhando a audiência. Mas eu estou até às 12h15, eu estou aqui. Doutor Longo? No meu caso, doutor Disseu, realmente eu também preciso sair agora às 12h15, porque o compromisso lá é 12h30, como o Fred. Estou no Bom Dia aqui, Fred deve estar na várzea, né? Tem que fazer esse deslocamento. Mas doutora Luciana, secretária executiva de Vigilância, vai estar acompanhando, tá? Perfeito, eu agradeço mais sua participação, secretário André Longo, e mais uma vez estamos à disposição, o órgão de controle está à disposição, exerce o seu controle, que é uma missão constitucional, mas ao mesmo tempo está sempre em busca de uma construção de caminhos luzidios e caminhos seguros para que os gestores públicos de escola possam graçar e dar sequência às políticas públicas no sentido de torná-las efetivas. Muito obrigado, secretário André Longo. Eu vou passar a palavra, então, na sequência de trabalhos, à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o NCME, na pessoa do professor Manuel Messias Silva de Souza. Com a palavra, professor. Bom dia a todos. Não é? Para a gente é uma grande satisfação estar aqui participando dessa audiência pública, que traz um tema que bastante relevante, principalmente nessas últimas 2 semanas, né, que essa situação do retorno está tomando todo o ambiente, cenário aí, e com muita polêmica. Eu saúdo o presidente do TCE, doutor Disseu Rodolfo, o seu secretário de Educação, doutor Fred, o secretário de Saúde, né, doutor André Longo, e na pessoa de doutora Ana Brito, os expositores, né, que vieram antes, né, e também um abraço aí ao nosso amigo, né, Natanael da Undime, que usou da palavra antes de mim. Eu, enquanto conselheiro municipal e coordenador da UNCM estadual, nós temos um trabalho de acompanhar a política pública, não é? Nós temos um trabalho de fiscalizar a política pública, não é? E nesse tempo de isolamento social, não é? E o que coloca-se para nós agora é o enfrentamento do retorno.
E um termo que, o retorno das aulas presenciais, um termo que a gente está ouvindo bastante é a respeito da situação do retorno seguro, né? O Estado, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, elaborou um protocolo e divulgou um protocolo para a área educacional, né? Colocou esse protocolo à crítica da sociedade e discutiu, né, com várias entidades a confecção desse protocolo. Nós, enquanto Conselhos Municipais de Educação, não estamos enxergando, não estamos percebendo, nós estamos vendo essa atitude também ser colocada no município, não é? Uma atitude de discussão, uma atitude transparente, na execução das ações que precisam serem feitas. Não vemos, enquanto conselho, não vemos uma situação de deliberação com a comunidade a respeito das ações necessárias que precisam ser efetuadas. Né? Então, essa fase de discussão, essa fase de tratar a comunidade, de informar a comunidade, nós não estamos vendo. Nós, enquanto conselho, nós não estamos enxergando isso muito, muito claro, não. E aí, nós procuramos, os meios de comunicações e tal, e existe essa verdadeira divergência de opinião. Uns dizem que é seguro, muitos dizem que não é, e fica nessa situação. Então, no cenário municipal, né, nós estamos assim meio que com a procura, né, de discutir realmente ações que leve ao retorno seguro. Essa é a minha crítica enquanto Conselho Municipal de Educação, enquanto coordenador da UNCM. Esse sentar, esse conversar com a comunidade escolar, essa transparência nas ações, não, se está havendo, e aí eu coloco, está havendo com muita, com pouca intensidade. Então, como é que as pessoas, aí que eu falo, famílias, estudantes, professores, vão se sentir seguros quando a transparência nas ações não são realizadas? Quando não há uma proposição para discutir essas ações? Então, eu deixo essa nossa preocupação aqui, tá certo? Para que todos entendam, né, que essa posição de discussão, de colocar transparentemente as ações que devem ser feitas, deveriam chegar aos municípios com mais intensidade. Não está havendo, doutor. Então, agradeço a participação, deixando essa fala com você. Senhor Manuel Messias, muito obrigado por sua participação. Você toca num ponto que é o diálogo, que deve ser sempre necessário num momento como esse, e a gente acabou de perceber, na fala do secretário de Educação e de Saúde, que as soluções terão que ser costuradas, inclusive, regionalmente. Né? Então, as autoridades locais têm que ver qual tipo de solução se encaixa a fiveleta, a situação da pandemia em cada região, em cada cidade. Nós podemos ver, por exemplo, que agora, lá no Araripe, a coisa se agudizou. Então, o tipo de providência, o tipo de discussão lá é completamente diferente da que se está travando, por exemplo, aqui na região metropolitana, e diferente também daquilo que se discute em Bezerros e Caruaru. Então, essa coisa das autoridades locais estarem o tempo todo conversando com os conselhos, sinergia entre pasta da educação e saúde, isso é fundamental para que tudo seja costurado em tempo. Eu queria dizer também que os nossos queridíssimos convidados, especialistas, doutor Mozar Neves, doutora Maria Almiron e doutora Ana Brito está à disposição dos senhores em qualquer momento dessa audiência, voltar para a sala para fazer algum tipo de consideração ou estabelecer algum tipo de discussão na medida em que os argumentos forem trazidos e que a gente for
dando sequência às perguntas, aos depoimentos, como queiram. Eu vou passar para a última entidade desse bloco, Comitê Pernambucano de Educação do Campo, Comecamp, na pessoa de Viviane Fonseca da Silva Almeida. Viviane. Boa tarde a todos. A gente, desde já, agradece a participação. Eu acho que é importante registrar que a gente chegou durante a fala da doutora Ana Brito, e ouvindo não só a doutora Ana, mas os outros colegas, Natanael e Manuel, da Undime e UNCME de Pernambuco. Nos sentimos contemplados também em vários aspectos, que não vamos nos repetir. A gente vem enquanto Comitê Pernambucano de Educação do Campo, que é um colegiado instituído a partir da Secretaria de Educação Estadual, e que acompanha, debate as políticas de educação do campo de forma mais específica. Mas desde março, depois da paralisação das aulas, a gente vem acompanhando, numa articulação com o Fórum Nacional de Educação do Campo, as discussões em torno dessa situação educacional diante de uma pandemia. Então, há vários encaminhamentos sugeridos pelo comitê na nota pública publicada em abril, em um ofício que nós encaminhamos à Secretaria de Educação Estadual e ao Conselho Estadual de Educação, depois de momentos de discussão, de debate online, e nós também estamos participando desse documento orientador da Undime aos municípios, que o professor Natanael falou anteriormente. Então, a gente já vem nesse processo de discussão, então a gente aproveita o espaço, primeiro, para reafirmar algumas questões que nós já colocamos dentro desses pronunciamentos públicos, ou de forma mais específica, através dos documentos escritos, que nós defendemos a educação pública, de qualidade socialmente referenciada, e o direito à educação como um direito humano. Esse é o ponto de partida de toda a discussão a que o comitê se propõe. Então, primeiro, a gente tem que reafirmar a nossa preocupação com as discussões, não só de retorno às aulas, mas também de validação dessas atividades remotas, tendo em vista não só a dificuldade de acesso da maior parte da população às tecnologias necessárias, mas também a fragilidade desse formato para a educação básica. Isso é um ponto. E em relação à volta às aulas, nós concordamos, para falar de uma forma bem objetiva, com as colocações da doutora Ana Brito, de que há ainda um momento muito crítico para essa convivência das crianças, embora a gente reconheça a importância da escola e a importância desse espaço de socialização das crianças, principalmente no momento de distanciamento social. Mas, priorizando a vida, esse ainda não é o momento, O que a gente reafirma, que é importante ouvir a população, os movimentos sociais, principalmente as entidades de representação dos professores, que são os principais profissionais envolvidos nesse retorno às aulas. Esse diálogo, que já foi pontuado por professor Messias,